Mais uma vez a todos uma boa noite e hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto muito, que é a parábola das bodas. Então eu peço que vocês peguem as suas Bíblias e abram elas no livro de Mateus, então, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 14. Nós vamos estar lendo então uma das mais incríveis parábolas que Cristo ele já contou, uma parábola importantíssima para quem quer ser salvo, para quem quer herdar o reino dos céus. Ok? Vamos fazer só mais uma breve prece. Querido Pai, nós te imploramos agora, no doce nome do seu Filho, Jesus Cristo, que o teu Espírito conduza, Pai, aquilo que nós vamos ler em sua palavra. Rogamos concentração e foco, em nome de Jesus. Amém. Bom, a minha Bíblia, ela começa falando a partir do versículo 2. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então aqui nós vemos que um rei faz uma festa, e não é qualquer festa, é uma festa de bodas, é uma comemoração de um casamento, e não é qualquer um, é do próprio filho do rei. E no verso 3 diz que então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos. Preste atenção nisso. E tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram cada um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Até o verso 6, nós vemos claramente que Cristo, ele apresenta o chamar de Deus para que o seu povo fosse salvo, sim, aqui como um símbolo de uma festa. Então, assim como o rei celebra as bodas de seu filho, Deus, o Pai, quer que Cristo, seu filho, se case com a sua igreja. E ele envia servos. E aqui nós vemos de uma forma clara que esses servos, todos os homens de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo. Nós vemos aqui que no verso 3, ainda os bois não haviam sido mortos. Aí o rei chama e eles recusam. Já no verso 4, o rei envia de novo, dá uma nova chance, só que dessa vez ele diz: bom, os bois já foram mortos. Perceba que no verso 3 é o chamar de Deus ao povo de Israel antes que Cristo fosse morto. Mesmo quando Cristo veio como homem, ele enviou os 12, depois ele envia os 70, antes que ele fosse morto. Mas após a morte dele, o verso 4, o símbolo do verso 4, ele se cumpre. Depois da morte de Cristo, o Senhor Deus também ungiu o seu povo com o Espírito Santo a anunciar, a dar as boas novas. Só que no verso 6 diz que eles não se importaram. E no verso 7 diz que o rei irado enviou as suas tropas e exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Interessantemente, após a morte de Cristo, ali no ano 70, Jerusalém ela é incendiada. Nós vemos isso de uma forma bem clara no livro Grande Conflito, ali no capítulo 1. Só que o texto não para. O texto diz no verso 8, que então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons.
O verso aqui 10 é claramente aqui um símbolo da profecia que se cumpre, quando Deus agora chama os gentios, todos aqueles que não eram judeus. Graças ao Senhor, chegou essa mensagem a todos nós. Só que o simbolismo da parábola das bodas não cessa aí. O verso 11 diz: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-os, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Queridos, essa cena onde o rei entra na festa é uma clara cena de juízo investigativo. Uma das doutrinas distintivas, né, dos adventistas do sétimo dia. O juízo investigativo, o qual ocorre antes da vinda de Cristo. E nós vemos que o rei, ele entra, e uma coisa é peculiar nessa parábola: as vestes. Queridos, grave isso. As vestes. O rei olhou para ver quais pessoas estavam sem as vestes. Aparentemente, percebe-se que o rei mesmo proveu essas vestes. Foi algo caro ao rei. Custou muito, né, a ele. E aparentemente o rei, quando ele chama maus e bons, ricos e pobres, é o próprio rei que fornece então essas vestes. Mas interessante, ali nessa festa, ele escolheu, gravem bem isso, escolheu não usar as vestes do rei. Isto era uma desonra e uma desobediência clara. O rei fez a festa. Ele é o dono da festa. Ele é o dono do castelo. Ele é o pai de seu filho. Ele fez tudo para que a festa fosse perfeita. E ele envia os servos. Mas o que ele pede é uma condição. Então, há o convite, ao aceitar do convite, mas há uma condição para estar dentro dessa festa, para permanecer dentro dela. E qual é? As vestes. E nós vemos que pela Bíblia toda, você vai ver pela Bíblia inteira, esse simbolismo dessas vestes como algo importante na Bíblia, como algo sério. Por exemplo, quando você vai para Gênesis capítulo 3, você vê a queda do homem e você percebe que eles se veem nus. Interessante quando você pega o Salmo 104, Salmo 104, versículo 1 e 2. Ali o texto diz de uma veste que o próprio Deus usa. Salmo 104, aqui no versículo 1, diz que Deus, ele é sobrevestido de glória, coberto de luz como de um manto. Perceba que aqui o símbolo dessa veste de glória de Deus é a própria revelação de seu caráter. Quando você pega na Bíblia glória, nada mais é que a manifestação dos atos e dos atributos de Deus, quando o próprio Moisés disse lá no livro de Êxodo 33, versículo 18, ele diz: Senhor, mostra a tua glória. E ali no capítulo 34, do verso 6 ao 8, vemos que Deus, ele apresenta ali os seus atributos para Moisés, mostrando que a revelação de sua glória nada mais era que a revelação de suas qualidades, de seu caráter. Então nós vemos que quando Adão e Eva, eles pecam, eles se veem sem a glória de Deus, porque em Gênesis 1 diz que eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Eles foram feitos com o caráter de Deus.
Eles tinham a perfeição e os atributos do caráter de Deus, como vemos no Salmo 104. As vestes de glória de Deus foram dadas para Adão e Eva. Eles tinham essas vestes. Se você pega o livro de Êxodo, também você vai ver quando Deus ele institui ali as vestes do sacerdócio. Ele diz ali que o sacerdócio ele se vestiria de glória. Adão e Eva, então, eles perdem a glória de Deus, eles se veem nus, eles se veem perdidos, eles perdem o caráter de Deus. Quando você pega a sua Bíblia, você vendo aí em sua tela, o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, o texto inspirado diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Perceba que quando Adão e Eva eles pecam, eles perdem o acesso à árvore da vida. Deus coloca eles para fora. E muitos pensam que Adão e Eva foram postos para fora do jardim do Éden simplesmente porque haviam pecado. Mas é um pouco mais profundo que isso. O próprio livro de Gênesis mostra que Deus tirou eles de lá para que eles não comessem mais da árvore da vida. Porque senão aquele caráter pecaminoso deles ia ser perpetuado para sempre. Porque usufruindo da árvore da vida, eles seriam eternos pecadores. Então Deus fala: não, não. Vocês não podem mais comer dessa árvore da vida. Vocês estão com o seu caráter corrompido. E esse texto que está em sua tela, falando dos remidos, falando dos salvos na nova terra, no Éden restaurado, perceba que só há acesso novamente à árvore da vida, porque esse povo salvo, eles lavaram as suas vestes. E nós sabemos que foi no sangue do Cordeiro. Então perceba, desde a queda até a redenção completa na nova terra, o ponto é: como estão as suas vestes? Será que as suas vestes elas estão lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro? O que quer dizer exatamente essas vestes? Como eu posso ver se eu estou sendo limpo ou não? É exatamente o tema de hoje. É exatamente o que nós vamos tentar, nesse pouco tempo que temos, estudar nas Escrituras e nos escritos revelados por Deus, para nós entendermos de uma vez por todas qual é o caminho para sermos salvos. Bom, primeira coisa, nós temos que ver que na Bíblia, a Bíblia fala muitas vezes de vestes de justiça. Se você for pegar o livro de Jó, no capítulo 29, versículo 14, o texto mostra que Jó, ele se vestia de justiça. E quando você lê o livro de Jó de uma forma mais profunda, você percebe que essas vestes de justiça de Jó nada mais era que o caráter dele. O que é caráter? São os pensamentos junto com os sentimentos que se transformam em ações. Esse é o conceito bíblico e do espírito de profecia sobre caráter. Então, é aquilo que eu penso, que eu sinto e que eu escolho exteriorizar em meus atos. E o livro de Jó mostra isso. Quando Jó disse, no capítulo 29, versículo 14, que ele se vestia de justiça, é porque a Bíblia fala que ele era respeitado, ele era admirado, as pessoas ouviam Jó, ele livrava os pobres, órfãos, consolava viúvas, a Bíblia fala que dos necessitados Jó era pai, ele se fazia de olhos para os cegos, ele se fazia de pés para os coxos, ele era íntegro, reto,
temente a Deus, se desviava do mal, e ele intercedia nas madrugadas pelos seus filhos. E até fazia pacto com seus olhos, para não firmar, para não contemplar, para não se demorar, olhando para donzelas, para moças. Então perceba que quando a Bíblia fala que Jó se vestia de justiça, é porque o seu caráter era puro. Olha só que coisa profunda. O seu caráter era puro, era limpo. E quando nós lemos todas essas características de Jó, nós lembramos do próprio Cristo. E a Bíblia também fala sobre as vestes ser o caráter de Cristo, não é? Olha que texto interessante no livro de Romanos, no capítulo 13, versículo 14. O texto diz: Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então Paulo, ele diz que essa veste que nós temos que ter é o próprio caráter do Senhor Jesus Cristo. E ele completa dizendo que quem se veste dessa veste não pode se dispor mais para a carne, não pode viver mais na carnalidade, nem dar vazão às concupiscências da mesma. As tendências carnais precisam ser eliminadas, vencidas. E aí agora o nosso sermão, o nosso estudo já vai tomando uma forma mais clara. Por que aquele jovem que aceitou o convite da festa, por que ele não pôde permanecer na mesma? Porque o rei, ao examinar o seu caráter, percebeu que não se assemelhava ao de Jesus. Ainda Paulo fala em Gálatas 3, 27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo que se revestiram. E essa palavra grega que Paulo usa é o termo enduo, que é o mesmo termo usado na parábola das bodas. É o mesmo termo. É como se Paulo estivesse falando assim: olha, queridos, aqueles que se batizam diariamente e se entregam. Porque você se lembra bem no livro de João, capítulo 3, quando o próprio Cristo, conversando com Nicodemos, ele diz: aquele que não se batiza pela água e pelo Espírito, aquele que não nasce da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. Porque aquele que é carne, aquele que nasce da carne, ele é carnal. Mas aquele que nasce do Espírito. Ali, Jesus está falando muito mais do que se batizar nas águas, mas ele está falando de um batismo diário do Espírito Santo. A própria Ellen White diz no livro Parábolas de Jesus, página 139, que cotidianamente Jesus recebia novo batismo do Espírito Santo. E no livro Obreiros e Evangélicos também diz que nós devemos ser batizados todos os dias. Então, em Gálatas 3, 27, revela que você precisa, querido irmão, querida irmã, você precisa se vestir de Jesus todos os dias. Estar limpo de toda carnalidade e se revestir da espiritualidade. É isso que Paulo reitera no livro de 2 Coríntios 13, 5, quando ele diz: queridos, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estáis o quê? Reprovados. Queridos, a Bíblia não brinca quando fala de salvação. A Bíblia não brinca quando ela fala do nosso acesso ao céu. O céu, ele é composto de seres santos, seres imaculados. Quando Lúcifer e os seus anjos macularam o caráter deles,
o Senhor já não os pôde deter no céu. Eles tiveram que se retirar. E por que Deus, então, levaria pessoas maculadas, manchadas, pessoas que vivem no pecado deliberado para o céu? Se ali Lúcifer desce dele. Eu ainda trouxe o mesmo verso de 2 Coríntios 13:5 na versão Bíblia Viva. Olha que interessante, aqui diz: façam a verificação vocês mesmos. Vocês são realmente cristãos? Vocês passam pela prova? Sentem cada vez mais a esperança e o poder de Cristo dentro de vocês? Ou estão apenas fingindo-se cristãos, quando não são absolutamente nada? O que Paulo diz? Se você não se assemelha a Cristo, se você não está crescendo nos atributos divinos, você está se enganando. E é preciso examinar, é preciso olhar para a sua veste. E infelizmente nós muitas vezes estamos comparando as nossas vestes com as vestes do nosso próximo, quando a Bíblia não nos autoriza tal feito. A Bíblia nos dá as vestes perfeitas de Cristo. É o caráter dele que é o padrão. A norma é dele. Por isso ele se fez homem. Por isso ele sofreu na carne. A Bíblia não brinca com isso. 1 João 2,6. Aquele que diz que está com ele, deve andar com ele, andou. 1 João 3,3. Aquele que se diz nele, tem que se purificar assim como ele é puro. Olha só esse verso bíblico de 1 Pedro 4, 1 e 2, que diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O texto diz que Cristo, quando ele se faz homem, ele sofre nessa carne. Romanos 8,3 diz que ele sofre na semelhança de carne pecaminosa. Mas ele tinha um pensamento espiritual. Ele tinha uma mente espiritual. Ele tinha uma mente completamente convertida, direcionada para o céu. Mesmo com as lutas carnais, a mente dele era completamente pura e santa. E é por isso que Pedro diz: vocês precisam se armar do mesmo pensamento que Cristo tinha. Pois ele também sofreu com as tentações da carne, mas ele tinha um pensamento espiritual. E agora diz que nós, no tempo que nos resta, vivendo nessa carne do pecado, nós não precisamos e não devemos viver de acordo com as paixões, com as tendências, tanto tendências hereditárias quanto tendências cultivadas. Não há desculpa para o pecado, diz 1 Coríntios 10:13. E essa é a veste. Esse é o alvo. Quando eu fui ler, há muito tempo já, sobre a parábola das bodas e a importância de estar com essas vestes, eu me deparei com um livro, interessantemente, né? Um livro da Bíblia chamado Sofonias. Olha só, um livro que aparentemente a gente não se vê falando dele. Eu creio nos meus conceitos que o próprio Cristo, ele desenvolve a parábola das bodas, tendo em mente o livro de Sofonias. E vocês vão ver o porquê. Perceba que nesse mesmo livro, no capítulo 1, versículos 7 e 8, perceba a linguagem que Sofonias usa. Ele diz assim, ó: cale-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor tem preparado um
sacrifício. Interessante. O rei da parábola das bodas também sacrifica bois. Símbolo do sacrifício de Cristo. Agora, olha essa próxima frase. E tem santificado seus convidados. Então, esse sacrifício do Senhor tem a ver com uma festa. E tem a ver com convidados. Agora, olha a próxima frase para não restar dúvida. E no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os oficiais e os filhos do rei e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. Queridos, eu tenho 99% de certeza que o próprio Cristo retirou os princípios da parábola das bodas do livro de Sofonias. É a mesma coisa. É uma festa, é um sacrifício e há um castigo para aqueles que não têm as vestes nupciais. E nesse mesmo livro, Deus diz que ia esquadrinhar a Jerusalém com lanternas, símbolo do juízo. Ali você vê agora em sua tela, no verso 12, o que é esquadrinhar o seu povo com uma lanterna. É pegar a palavra de Deus, que é uma lâmpada, e ver se o povo de Deus está vivendo de acordo com ela. Ainda nesse mesmo livro, Deus pede, queridos, povo, tenham concentração. Concentra-te e examina-te antes que saia o decreto. Perceba que esse decreto é símbolo da porta da graça. Você não terá tempo de aperfeiçoar um caráter cristão depois que a porta da graça se fechar, pois não haverá mais intercessão. Alguns acham que na volta de Cristo ele vai nos purificar do caráter pecaminoso. Queridos, isso é falso. Isso não condiz com o ensino bíblico. Se vamos formar um caráter que seja semelhante ao de Cristo, faremos antes de sua vinda. Em sua vinda, Cristo vem purificar o nosso corpo, dar um corpo que não mais vai precisar de remendos, um corpo de glória. E ainda nesse mesmo livro, o próprio Deus, ele fala, ai dessa cidade opressora, rebelde, manchada. Não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. Os seus sacerdotes profanam o santuário. Olha que texto sério. E nós sabemos que o santuário de Deus é o nosso corpo, segundo Paulo diz em 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6. Aí diz que o povo de Deus ele não está aceitando mais disciplina, não atende ninguém, não confia em Deus, não se aproxima dele, está manchado, está com as suas vestes manchadas. As tendências de caráter mas ainda são vistas. Por quê? Porque profanam o santuário, que é o corpo, profanam com aquilo que estão vendo, aquilo que estão ouvindo, aquilo que estão pensando e contemplando, e aquilo que estão comendo. Vou abrir um parênteses seríssimo. Muitos de nós, a gente usa alguns termos que já viraram clichês em nosso meio. A gente fala muitas vezes, isso não é ponto de salvação. Queridos, nós sabemos que só somos salvos pela graça. Mas essa graça na Bíblia, ela é tida como um poder vindo emanando do sangue de Cristo, de seu sacrifício, e sendo efetuada em nós pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo chama o Espírito da graça. Ele vem efetuar. E como que ele faz isso? Convence do pecado, da justiça e do juízo. Guia a toda a verdade e santifica. É impossível você herdar o céu sem santificação. A Bíblia diz
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é uma condição para ser salvo. Mas condição não é mérito. O mérito de nós sermos salvos é somente o de Cristo, o sangue dele. Mas pelo sangue dele, ele nos outorga poder pelo seu Espírito para sermos santificados. E aqui colocamos nós colocamos por terra a graça barata que acha e prega que você será salvo, mesmo vivendo no pecado. Isso é antibíblico. Pegue a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 26. A santa palavra de Deus diz que aquele que vive deliberadamente no pecado, já não resta sacrifício por esse. Ele está perdido, porque ele profanou o sangue de Cristo. Ele ultrajou o Espírito da graça. Isso está no livro, lá nesse mesmo livro, Hebreus 10, 26, para frente. O que é ultrajar o Espírito da graça? É você não deixar ele te transformar. A própria serva do Senhor no livro Testemunhos, no volume 5, página 509, quando ela fala da parábola das bodas, ela diz assim: quão claramente está desenhado na palavra de Deus o quadro do trato de Deus com o homem que lhe aceita o convite para as bodas, mas que não vestiu o traje nupcial comprado para ele, a veste da justiça de Cristo. Ele pensava que as suas roupas manchadas eram suficientemente boas para entrar na presença de Cristo, mas ele foi lançado fora como alguém que insultou ao seu Senhor e abusou de sua bondade. Perceba que aquele jovem não pôde permanecer na festa, porque a sua veste estava manchada. Ele não aceitou a justiça de Cristo. E lendo esse verso, eu me lembrei da famosa troca de vestes do livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 1 a 9. Se você puder pegar a sua Bíblia, queridos, é um estudo profundo, ok? Leva um pouco de tempo mesmo, mas nós precisamos entender de uma forma bem clara o que significa estar, então, trajado com essas vestes. Zacarias 3, de 1 a 9. Perceba que essa foto aí mostra uma cena, né, nos lembra uma cena de juízo. E é exatamente o que acontece em Zacarias 3, de 1 a 9. Vemos aqui que o sumo sacerdote Josué, ele está sendo julgado. E no verso 2 diz que Satanás estava o acusando. E no verso 3 diz que Josué estava trajado de vestes sujas. E aqui, no verso 4, o próprio Cristo disse: tirem dele as vestes sujas. Tirem dele a iniquidade. Então a Bíblia diz que veste suja é símbolo de iniquidade. No verso 5, ainda no verso 4 e 5, diz que Cristo deu finos trajes, deu trajes limpos para o sumo sacerdote. Isso é símbolo da justiça pela fé. A justificação que há em Cristo. Ele te perdoa, ele te limpa. Não importa o que você tenha feito, não importa quão mal foi o seu passado, quando você se arrepende, quando você se entrega nas mãos do Senhor, ele tira a veste suja, mas ele precisa tirá-la. E essa veste suja é símbolo de pecado, símbolo de tendência. Ele tira isso, ele limpa isso. E o verso diz que ele te veste de finos trajes. E aí sim, justificado pela graça, ele apresenta a santificação, que também é pela graça, mas tem que ser em consonância com a lei. E no verso 7, o próprio Cristo, ele diz ao sumo sacerdote: olha, se você andar na minha lei, você também julgará, assim como eu te
julguei, você também julgará. E nós sabemos bem que nós somos chamados a sermos juízes ali nos 1000 anos, no livro de Apocalipse, capítulo 20, diz que os justos reinarão como juízes no céu. Então, essa troca de vestes que nós vemos no livro de Zacarias é uma demonstração que você e eu não podemos herdar o reino de Deus vivendo com as mesmas características do mundo, do pecado. Isso é algo bem claro na Bíblia. Quando você pega no livro de Gálatas, capítulo 5, quando fala das obras da carne, quando você pega Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo também falando de algumas obras da carne, ele diz que aquele que pratica tais atos não pode herdar o reino de Deus. Perceba que Paulo, em ambas as cartas, ele está falando para um povo que já havia aceitado Cristo como Salvador, como Redentor. Mas Paulo reafirma, falando, querido, se você não está sendo transformado e você vive ainda na carne, desculpa, você pode professar crer em Cristo, mas você não deixou Cristo estar em você. Você pode ter aceitado o convite para a festa, mas você não deixou Cristo te vestir com as vestes de um caráter puro e santo. O texto mostra aí, olha só, imoralidade sexual, acesso de raiva, inveja, bebedice, glutonaria, ou seja, o descontrole no comer, ambição, desunião, feitiçaria, afeminados, caluniadores, maldizentes, aqueles que falam mal dos outros, eles não podem herdar o reino dos céus. Eles podem professar crer em Cristo, mas eles não deixaram Cristo transformar eles. E aí eu lembro também de um verso, está em sua tela, quando Cristo manda uma carta para Sardes e ele diz, olha, tem só algumas poucas pessoas em Sardes que não contaminaram as suas vestes. E essas andarão comigo de branco. E o vencedor será vestido de vestes brancas. E não vou apagar o nome dele, do livro da vida. Aqui diz então que Deus, ele tem poucos, infelizmente são poucos, que deixam se moldar pela palavra de Deus. Que deixam Cristo discipliná-los, purificá-los. São poucos. Por isso que a parábola das bodas termina falando, muitos são chamados, mas poucos o quê? São os escolhidos. Ainda diz, eu gosto muito de examinar a Bíblia de uma forma minuciosa. E quando na parábola das bodas diz ali que o rei envia os seus servos, né? A Bíblia, quando fala dos servos de Deus, ali diz que os servos de Deus são os profetas. Amós 3,7 diz, Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Livro de Lucas, quando Cristo conta a parábola do rico e do mendigo, ele diz que ali no finalzinho, se o nosso povo, se o povo de Deus não ouve os profetas, nem ao mesmo se os mortos ressuscitassem, o povo ia tomar vergonha, porque ele não ouve os profetas. João 5:47, o próprio Cristo disse, se vocês não creem nos escritos dos profetas, vocês não podem crer em minhas palavras. E Oséias 6,5 diz que Deus abate o seu povo. Deus purifica o seu povo
por meio dos profetas. E o que nós vemos hoje em nosso meio? Uma rejeição do dom profético. As pessoas não querem mais ouvir o que Deus revelou aos seus profetas. Eles querem viver como o mundo vive, comer aquilo que o mundo come, vestir aquilo que o mundo veste, assistir, morar, enfim, todas as áreas da vida sendo moldadas por aquilo que o mundo pede e não por aquilo que os servos de Deus, os profetas, revelam. Por isso que quando você pega a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 19, ali o próprio João, ele se apodera novamente do simbolismo de uma festa de bodas. E ele diz, chegou as bodas, só que agora ele especifica, as bodas do Cordeiro. E aqui diz que essas bodas do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, ela já está preparada. E como? Pois lhe foi dado vestir-se, olha só, de linho finíssimo. A mesma coisa. Só participa da boda quem está vestido. E de linho finíssimo, resplandecente e puro. Que são o quê? Os atos de justiça dos santos. E no verso 10, quando João está falando com o anjo, e o anjo fala dos servos de Deus, dos santos de Deus. O anjo fala que os santos de Deus são aqueles que mantêm o espírito de profecia. Olha que coisa séria. Quer você estar vestido, então, nessa festa, é preciso atender a voz do dom profético, de tudo aquilo que Deus revelou por meio dos profetas. Eu gosto muito do Salmo 132. E ele fala assim, Senhor, levanta-te, entra no lugar do teu repouso, tu e a tua arca. Lembra que dentro da arca estava a lei? E aí diz, vistam-se os teus sacerdotes de justiça. Queridos, justiça na Bíblia é a obediência implícita à lei de Deus, a lei que está dentro dessa arca. Lá no Salmo 119, verso 142. Ali diz que a tua própria lei é a justiça. A própria lei de Deus é a justiça. É isso que é estar vestido de salvação. Olha só, aí nesse Salmo 132, no finzinho dele aí, diz, eu vestirei de salvação os seus sacerdotes. O que é estar trajado com as vestes dos salvos? É estar repleto da justiça de Cristo. Ali Paulo fala Cristo em nós. Não somente Cristo por nós, mas Cristo em nós. A esperança da glória. Ellen White, ela confirma tudo isso que nós vemos na Bíblia. Ela diz que a parábola das bodas apresenta-nos uma lição da mais elevada importância. Pelas bodas é representada a união da humanidade com a divindade. A veste nupcial simboliza o caráter que precisa possuir todo aquele que há de ser considerado hóspede digno para as bodas. Perceba então que essas vestes, ela é a união da nossa humanidade com a divindade. E essa não foi a vida de Cristo? Ele não era divino humano? E nós devemos também coparticipar, Pedro fala em sua carta. Devemos ser coparticipantes da natureza divina. Ou seja, nós devemos também, queridos, ser divino humano. Não que nós vamos ser Deus, mas nós vamos ter o seu caráter. Nós vamos ter a mente de Cristo. Paulo fala em Coríntios 2, versículo 16, que nós temos que ter a mente de Cristo. E essa veste, o texto mostra, é símbolo do caráter. Como está o teu caráter? O que você tem feito da sua vida? As suas palavras têm testificado
do que? A Bíblia fala em Mateus 7:16 que pelos seus frutos os conhecereis. Também diz que a boca fala do que o coração está cheio, do que sua boca mais fala. Isso é muito sério. Ela ainda diz, o texto aqui, queridos, está no capítulo 24 do livro Parábolas de Jesus, e esse próximo texto também está. E diz que esta parábola mostra que uma preparação precisa ser feita por todos aqueles que ao banquete comparecem. E quem negligencia essa preparação é expulso. É o que nós falamos biblicamente, ali quando diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Santificação é o quê? Nada mais que uma preparação. Não se preparou, não deixou Cristo te pôr nojo pelo pecado, pela intemperança, pela imoralidade sexual, pelo gosto pelas coisas tolas. Não deixou Cristo mudar a sua mente. Você está então despreparado para essa festa? É isso que o texto diz. Pela veste nupcial, diz esse próximo texto, é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Foi dado à igreja que se vestisse de linho fino, nós já lemos, e diz que essa roupa tem que ser sem mácula, segundo Efésios 5:27. A justiça de Cristo e o seu caráter imaculado é pela fé comunicada. Aqui não está falando apenas da justiça imputada que nós recebemos pela fé e graça. Jesus, ele nos substitui no céu. Não é somente essa parte, mas agora a justiça de Cristo, que é o seu caráter, que é a sua mente, que são as tendências para o bem, elas precisam ser comunicadas. Justiça comunicada, caráter comunicado, ter a mente de Cristo. É essa a preparação que temos que ter. E não pense que virá da sua força. Essa veste de justiça, ela não tem um fio de origem humana. Em sua humanidade, Cristo formou o caráter perfeito e oferece-nos esse mesmo caráter. Por quê? Porque as nossas justiças são como uma roupa imunda, trapo de imundícia. Não é pela sua força, não é porque você vai ser melhor do que o outro. É exatamente o contrário. É porque você reconheceu que você é pior do que todos os homens. Porque você reconheceu que é mal, que é pecaminoso. Você deixou o Espírito Santo te mostrar o quanto o pecado é mal e o quanto você é enlaçado com ele. E aí sim, arrependido, triste e convertido, você pode vestir-se de Cristo. Cristo te justifica e te santifica. Pela obediência de Cristo perfeita, ele tornou possível a todo homem obedecer à lei de Deus. E quando nós nos sujeitamos a Cristo, o nosso coração se une ao dele. A nossa vontade emerge na dele. O nosso espírito torna-se um só com o seu espírito. Nossos pensamentos, então, são o quê? Levados cativos a ele. Vivemos a sua vida. Isso é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Queridos, olhe bem esse texto. Quer estar dentro dessa festa? Quer estar limpo no juízo investigativo? Quer estar trajado com essas vestes? Você precisa se sujeitar a Cristo e a sua palavra. E tudo que Deus revelou aos seus profetas em nosso tempo, é preciso se sujeitar para que o seu coração seja um com o de Cristo. E é isso que Cristo ora na famosa oração sacerdotal no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 17, ele ora: Pai, que assim como eu e o Senhor somos um,
que eles sejam um, como nós somos, nós nele e eles em nós. Então Cristo, ele ora porque ele sabe que sem isso não pode herdar o céu. Ele ora para que o seu povo, para que os seus discípulos, e você se inclui nisso hoje, para que você e eu, nós possamos estar preparados com a mente de Cristo, meditando na palavra dele dia e noite, tendo comunhão com ele pela oração. Ellen White diz, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 717, ela diz que nós deveríamos passar mais tempo em oração, para que as nossas vestes fossem lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro. Quanto tempo você ora? Confessando não só os seus pecados, mas a sua condição caída. Quanto tempo você tem falado com Deus sobre a vontade e a sede de ter a sua justiça? Não é isso que Cristo disse no Sermão do Monte? Aquele que tem sede e fome da justiça, ele vai ser saciado. Você pega o livro de Apocalipse, capítulo 3, Deus revela a condição do seu povo laodiceano. É um povo que dá enjoo em Cristo. É um povo que vive um pé no mundo. É um povo morno. É um povo que vive uma vida dúbia, uma vida dupla. E Cristo fala, vocês precisam comprar de mim vestes brancas. Vocês precisam comprar. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55, ali diz, aquele que tem sede, tem fome, vinde comprai de graça. Comprai o quê? Justiça de Cristo. E só compra quem tem fome e sede. O que é essa fome e sede, Léo? Quem entende a necessidade. Por isso que uns oram mais e outros menos. Porque os que oram mais entenderam a necessidade de ter o caráter de Cristo. Você tem tido isso? Desperte, acorde. O homem, diz o texto em sua tela, o homem sem as vestes, ele representa cristãos que não sentem a necessidade de transformação de caráter. Eles não venceram suas inclinações para a injustiça, as herdadas e as cultivadas. Contudo, eles pensam ser bastante bons em si mesmos e confiam em seus próprios méritos, em vez nos de Cristo. Como ouvintes da palavra, eles até vão ao banquete, aos cultos, mas eles não tomaram a veste da justiça de Cristo. Queridos, nessa noite, nesse vídeo, você tem agora uma questão com Deus. Você percebe o quanto você é mal ou você ainda acha que é melhor do que os outros? Olhe para Cristo. Contemple a Cristo. Você verá o quanto nós somos ainda completamente dessemelhantes com Cristo. Nós ainda temos muitas inclinações para o mal e precisamos vencê-las. Precisamos vencê-las. E só venceremos pela fé. Afinal, os maiores feitos sempre foram pela fé, diz Hebreus 11. E pela fé é impossível agradar a Deus. O fim está às portas. Os juízos do Senhor se espalham pela terra. Nós já vestimos as vestes de bodas? Temos nós a piedade pessoal? Estamos entremeando na nossa vida prática os princípios da lei de Deus? Não nos encheremos nós de temor e respeito para não estarmos inconversos e profanos, procurando impingir uma experiência falsificada em lugar da verdadeira? Ellen White diz que nós estamos no tempo do fim e precisamos de uma vez por todas colocar essas vestes. Mas nós não podemos mais ficar fingindo, brincando. Precisamos nos converter.
Quando João viu a grande multidão de salvos no livro de... Já estamos indo para o fim. Quando João viu a grande multidão de salvos ali, no livro de Apocalipse, no capítulo 7, ele pergunta ali quem era esse povo, não é? E o texto diz que esses eram aqueles que tinham vindo da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Você aí, olhe bem aqui. Não virá sem grande tribulação. Não virá sem grande luta. É com luta, é com empenho. Ali o apóstolo Paulo diz ainda, vocês não têm lutado contra o pecado até o sangue. Vocês não têm ainda tido as piores lutas. Queridos, se está ruim, desculpa, mas vai piorar. As lutas no mundo, as lutas por meio de Satanás e as lutas da sua carne, das suas tendências, elas vão piorar. Mas nós temos que estar felizes, porque conforme o cerco aperta, Jesus dará mais graça, Jesus dará mais poder e mais paz, para que possamos, como o texto diz, lavar e alvejar as nossas vestes em seu sangue. Você acha que não está fácil? Queridos, para Cristo foi muito pior. Você ainda quando peca, você ainda pode pedir perdão a Deus o Pai. E o sangue de Cristo te purifica. E o Espírito Santo é te dado novamente. Mas quando Cristo estava como homem aqui, ele não tinha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque era ele mesmo. Ele tinha o Pai e tinha o Espírito. Ele não poderia pecar uma única vez. Então a luta de Cristo, ela foi bem pior. E hoje, Cristo, ele diz, assim como eu venci, vocês precisam vencer. Só que vocês me têm como justiça. Ellen White, ela diz ainda aqui, Deus tem sobre a terra um povo que está acompanhando o rápido desenrolar da profecia. Deus tem sobre a terra um povo que estuda as profecias, que estuda as revelações proféticas. E esse mesmo povo, ela diz, está buscando purificar a alma na obediência à verdade, a fim de que não sejam encontrados sem as vestes nupciais, quando Cristo aparecer. Que coisa linda! Será que você faz parte desse povo? Será que eu faço? Eu gosto muito de um verso, e esse é o penúltimo verso dessa noite. Está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 8. Ali, o sábio Salomão, ele diz assim, ó, em todo o tempo, povo de Deus, sejam alvas as tuas vestes. Em todo o tempo, povo de Deus, seja o seu caráter limpo pelo sangue de Cristo. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Ou seja, que a unção do Espírito, que o batismo diário do Espírito Santo não falte. Em todo o tempo precisamos estar, assim como mostra essa figura, esta singela imagem, que eu achei muito doce, o próprio Cristo olhando com carinho para nós, e nós estamos com a veste do próprio Cristo, completamente envoltos nela, porque por justiça própria, nós não herdaremos o céu. Somente a justiça de Cristo, por nós e em nós, nos transformando de forma completa. Você se lembra quando Jacó, ele vai diante do pai dele, e ele vai vestido do irmão mais velho? É claro que esse é um símbolo que nós não
podemos aplicar esse símbolo 100%. Nós vemos que Jacó, ele engana seu pai. E nós vemos que Esaú, ele era profano. Mas por um instante, esqueça essas características ruins. Vamos pegar só aquilo que é bom. Esaú, ele era o primogênito. Ele tinha direito diante do pai. Jacó, ele não era o primogênito. Mas para que ele alcançasse o direito à bênção do pai, ele se veste da primogenitura de seu irmão e vai diante de seu pai. E ali o pai dá a sua bênção. Queridos, o nosso irmão mais velho, o nosso primogênito, que tem direito às bênçãos, é Jesus Cristo. E se nós nos vestirmos do caráter dele, da compaixão dele, do amor dele, da comunhão que ele tinha, nós poderemos nos achegar ao Pai e sermos aceitos. E o último verso dessa noite está no livro de Colossenses, capítulo 3, versos 5, 9, 10 e 12. Aqui Paulo encerra esse texto dizendo: fazei morrer a vossa natureza terrena. Não mintais aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Ó, é como se fosse uma roupa, um caráter, tirar a roupa do caráter de homem carnal com seus feitos. Mas Paulo diz: e vos revestistes, colocar uma nova roupa de novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento. Mas essa roupa tem o quê? Tem a imagem daquele que o criou. É por isso que teremos novamente acesso à árvore da vida. Porque nós teremos vencido as inclinações para o mal. E teremos os revestido, ali como Paulo fala, de forma santa e amorosa, tendo a eleição de Deus. Queridos, nessa noite, então, o Senhor Deus, ele mostra de forma clara as vestes que ele quer ter para o seu povo. Agora nós teremos uma música e ao fim dessa música nós vamos fazer uma prece e vamos encerrar este culto. E eu quero que você pense em sua vida, em seu caráter. Pense se você já está vestido dessas vestes e ore a Deus. Peça a Deus que te mostre aquilo que ainda falta, para que você esteja pronto para as bodas. Eu preciso de Jesus, cada dia, todo instante, minha segurança está em caminhar ao seu lado. Eu preciso de Jesus para viver diariamente a certeza do perdão e a paz que só nele encontro. Mais precioso que o ouro de Ofir é meu Jesus. Mais brilhante que o sol do meio-dia. Alegria pra mim só em Cristo, esperança nele encontrei. Ele é meu Deus, é meu amigo, meu rei.
Eu preciso de Jesus quando a provação me envolve e esconde a minha fé pra revelar meus temores. Eu preciso de Jesus, nele a vida tem sentido. Em Cristo há poder, vitória nele alcanço. Mais precioso que o ouro de Ofir é meu Jesus. Mais brilhante que o sol do meio-dia. Alegria pra mim só em Cristo. Esperança nele encontrei. Ele é meu Deus, é meu amigo, meu rei. Alegria só em Cristo. Esperança nele encontrei. Ele é meu Deus, é meu amigo, meu rei. É meu amigo, meu rei. Amém. Louvado seja Deus. Agora eu queria fazer uma prece aqui juntos, oração. Queridos, essa mensagem é muito séria e ela coloca por terra toda a graça barata que diz que você vai para o céu do jeito que você, vive. Você é aceito por Cristo do jeito que você, vem. Mas Cristo te aceita para que você não seja mais aquilo que você era. Só vai herdar a nova terra, novas criaturas. Então vamos fazer uma prece agora juntos. Peço que vocês curvem as suas frontes. Querido Pai, querido Deus, nós somos gratos a Ti por essa mensagem. Sabemos o quanto Satanás ele se empenha contra essa mensagem tão séria. Nós pedimos misericórdia, Pai. Pedimos ao Senhor que em nome do Seu Filho, Pai, o Senhor possa nos transformar. O Senhor possa dar a nós a justiça imputada e a justiça comunicada pela Tua graça, Senhor. Nos transforma. Dá-nos a Tua paz, Pai. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém.